professora Gorete, que é a coordenadora e mentora dos roteiros geoturísticos no Pará, não está presente hoje em função de um compromisso no Rio de Janeiro, mas nos legou a gratificante tarefa, de conduzirmos esse roteiro da Vila de Mosqueiro. Então nós vamos começar, primeiro fazendo uma breve apresentação. Nós aqui formamos um grupo que vai conduzir, um grupo de 14 pessoas que vai conduzir este roteiro geoturístico. Este grupo é composto por mais 2 grupos. Este grupo é composto por 2 grupos. Primeiro, o GGeoTour, que é o grupo de Geografia e Turismo da UFPA, coordenado pela professora Gorete. Daqui a pouco a equipe vai se apresentar, falar o nome para vocês. E o grupo de Estudos Geográficos Costeiros, do qual eu sou coordenadora. E tem também os nossos participantes que também vão se apresentar. No que se refere ao grupo de Estudos Geográficos Costeiros, nós atualmente, cerca de 2 anos aos dias de hoje, nós trabalhamos com estudos de erosão. Ou seja, nós trabalhamos com análise da dinâmica da linha de costa em Mosqueiro e em Cotijuba. E estamos finalizando um projeto que ao longo desses 2 anos tem trabalhado com levantamento de indicadores de campo e também com o monitoramento da linha de costa através de imagens de satélite. Então, através dos conhecimentos gerados a partir dessas pesquisas, nós então estamos colaborando com o GGeoTour na elaboração deste roteiro geoturístico, que tem como finalidade principal a valorização do patrimônio histórico, do patrimônio arquitetônico, do patrimônio cultural e também do patrimônio geomorfológico, que é a parte em que a gente consegue desenvolver um pouco mais. Do Marizal, onde a gente fala um pouco sobre esse bairro caracterizado como essencialmente residencial, um pouco das mudanças e permanências evidenciados na paisagem e no espaço do bairro. E aí a gente tem esse roteiro pensado junto com o grupo da professora Carmena, justamente para integrando o evento Finopap. É um roteiro sobre a Vila de Mosqueiro, para justamente sair do centro da cidade de Belém e pensar a expansão da cidade, pensar os processos de ocupação na Amazônia, E aí a gente vai abordar nesse roteiro da Vila de Mosqueiro, essa parte inicial, falando um pouco do contexto histórico de formação da vila, e conversando também com aspectos geomorfológicos da Ilha de Mosqueiro. Depois dessa breve apresentação do grupo, acho que a gente já pode dar início efetivamente ao roteiro. E eu vou começar a falar para vocês um pouco sobre a história, da vila. Bom, a Ilha de Mosqueiro ela é um distrito administrativo de Belém desde 1901. Conta-se a história de que em 1650 uma embarcação, um navio pirata, havia aportado aqui na Ilha de Mosqueiro e encontrado a população indígena que aqui residia, que eram chamados Morobiras. E aí esse processo de encontro, de contato com a população indígena e com essa embarcação pirata, que sobretudo era embarcada por espanhóis, por um grupo espanhol, a gente tem um começo do processo de ocupação da ilha de Mosqueiro por esse contato de colonização europeia. E aí a gente tem 3 momentos importantes para falar um pouco da história da Ilha de Mosqueiro. Esse, de 1650, depois a gente vai ter o período da cabanagem, onde na década de 1830 a Ilha de Mosqueiro vai ser protagonista em várias batalhas da população cabana contra as tropas legalistas da Amazônia, E aí a gente vai ter a Ilha de Mosqueiro
como palco dessas realizações, dessas brigas e revoltas. É interessante ressaltar que em 1880 a gente tem o primeiro mapa, a primeira cartografia da Ilha de Mosqueiro. E esse mapa vai identificar as populações indígenas, os morubiras, vai identificar uma ponta da Ilha de Mosqueiro, intitulada de Ponta de Mosqueta. E aí a gente vai perceber um processo já de interesse das populações colonizadoras, né, dos povos colonizadores, em cartografar, né, em reconhecer a área da Ilha de Mosqueiro para possíveis usos de recursos tanto humanos quanto naturais. E aí um terceiro momento importante para esse processo, né, histórico, de consolidação histórica da Ilha de Mosqueiro, já vem em 1653 com as missões religiosas pelos jesuítas, chamada de missões miribiras, justamente, né, fazendo alusão ao nome das populações indígenas que aqui habitavam. E aí a gente vai ter, né, esse processo de colonização, não harmônico, né, à base de muita exploração de recursos naturais, exploração humana, né, escravização principalmente dessas populações indígenas. E aí a gente vai ter a constituição da Ilha de Mosqueiro para o formato, né, que a gente conhece hoje, a partir de 1900, no período da Belle Époque, quando a gente vai ter as estruturações urbanísticas na cidade. Essas estruturas vão ser, esses equipamentos urbanos vão ser colocados, né, principalmente na intendência de Antônio Lemos, onde várias residências de grandes barões da borracha vão ser começadas a ser construídas na Ilha de Mosqueiro, na intenção dessas residências servirem como casas de veraneio, né, segunda residência desses barões. E aí a gente vai ter na paisagem da ilha, várias casas, várias residências, edificações características do século XIX. A gente vai conseguir identificar algumas características, né, arquitetônicas dessas edificações quando a gente começa a andar ao longo do roteiro. O centro urbano de Belém localiza-se nesta ponta, localizada entre a embocadura do rio Guamá e a Baía de Guajará. De Belém, pegamos então a rodovia, vejam aqui a linha tracejada, por onde todos percorreram a partir de Belém, Ananindeua, Marituba, Benevides, Santa Bárbara do Pará. Atravessamos o Furo das Marinhas e chegamos na Ilha de Mosqueiro. As cores significam o seguinte: o azul do papão. Quem é papão? Muito bem, esse azul significa, em termos geomorfológicos, de a área ocupada pelas planícies alagáveis com influência de maré. O verde, verde claro, verde escuro, verde médio, são os planaltos, as áreas livres de inundação. E a parte laranja é a parte mais urbanizada da Ilha de Mosqueiro. Então, quando nós entramos em Mosqueiro, depois de atravessarmos o Furo das Marinhas, seguimos aqui reto na estrada. Depois, pegamos essa outra estrada, chegamos aqui na parte mais urbanizada e estamos localizados neste ponto aqui. Nós estamos aqui neste ponto, certo? E daqui vamos fazer a nossa caminhada. Fazendo um zoom nesta parte, nós temos um outro mapa. Aliás, é uma carta-imagem.
nesta carta-imagem, estamos localizados aqui no centro da praça, neste ponto, e vamos nos deslocar, né, para os vários lugares, né, aqui, né? Desculpem, aqui. Ponto 1, estamos no ponto 1 do trajeto. Depois para o ponto 2, 3, 4, 5, 6 e 7. No ponto 2, temos 2 vezes o ponto 2, aqui no Trapiche e aqui na Fábrica Bitar. Só que não é possível caminharmos até este ponto 2, mas vamos tratar deste ponto aqui no Trapiche. Então vamos fazer este percurso, tá? E durante cada parada, vamos abordar a parte ocupacional, o patrimônio histórico, o patrimônio arquitetônico, a parte socioeconômica e também a parte geomorfológica. E que a praça era o centro desse distrito de Mosqueiro, como até hoje ainda continua sendo um dos centros. Então tudo convergia para a praça aqui de Cipriano Santos. As pessoas chegavam de barco nas embarcações, desciam no Trapiche e do Trapiche vinham até da praça e daqui saíam para outros lugares, né, do distrito de Mosqueiro. Eu estou me referindo a esse momento em que a ponte ainda não havia sido inaugurada, e até o momento um pouco antes da ponte. Com a inauguração da ponte e com a travessia das balsas que vão haver aqui em Mosqueiro, o Trapiche ele deixa de ser o principal meio de se chegar até o distrito. E aqui a Praça Cipriano Santos, ela inicialmente surge conhecida como Largo da Matriz, por conta da igreja Nossa Senhora do Ó. E qual é a espacialidade que nós temos, não só aqui em Mosqueiro, mas no centro urbano de Belém, quando a gente vai falar de Cidade Velha, Campina, a formação da cidade, nós sempre vamos ter uma igreja e na frente da igreja uma praça. Por quê? Porque não existiam shoppings naquela época, não existiam parques de diversão, então o lugar onde as pessoas iam socializar eram nas praças, e aqui não foi diferente. Inaugurou-se esse espaço arborizado, Largo da Matriz, que posteriormente ficou conhecido, se chamou Praça Cipriano Santos e hoje é conhecida como Praça da Matriz. O nome Cipriano Santos é em homenagem ao intendente de Belém. O que seria um intendente? O intendente é como se fosse o administrador da cidade de Belém, o governador, né? O prefeito, na verdade, desculpa, durante o período da economia da borracha, durante o período da Belle Époque. E o Cipriano Santos, ele vai ser intendente de Belém no ano de 1921, e ele vai ser um frequentador assíduo aqui da ilha. Ele se apaixona pela ilha de Mosqueiro, ele cria uma casa aqui, uma casa de veraneio aqui na ilha de Mosqueiro. E ele faz um dos maiores exemplos da sua administração política aqui no distrito de Mosqueiro. É quando ele comemora o centenário da adesão do Pará aqui na Praça Cipriano Santos. Então ele dá uma imensa festa, traz música, e as pessoas passam a ter um carinho também por ele.